Gente, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, a partir da noite do nosso Intersecções Filosóficas, Memória, Resistência e Libertação no Pensamento Negro. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a presença e por aceitarem o convite, né, nossos comunicadores. A gente vai iniciar com Giovana Andrade, né, que é nossa aluna aqui da graduação, falando um pouco sobre a importância de pesquisar a Maria Firmina dos Reis. Pode iniciar, Giovana. Fique à vontade. Boa noite, gente. Boa noite. Queria agradecer o convite do Cafio, por boa mesa, né? Não só por boa mesa do evento, mas com Iris, né, que é minha amiga desde o começo da graduação. E eu preparei um texto que tem como base a minha pesquisa do PIBIC, né, que foi quando eu comecei a estudar Maria Firmina. Então, vou ler. Eu tenho quantos minutos? Eu tenho quantos minutos? Tem 25 minutos. Então, vamos lá. Maria Firmina dos Reis, pioneira da literatura afro-brasileira, nasceu no dia 11 de outubro de 1825, em São Luís do Maranhão, filha de Leonor Felipe dos Reis, escrava alforriada. A autora é considerada a primeira romancista do Brasil, com a publicação de Úrsula, em 1859, no qual usava um pseudônimo, uma maranhense. Seu romance segue os ditames do romantismo, como uma narrativa sentimental. Alguns anos depois, mesmo aposentada, Maria Firmina publica o Conto à Escrava, e eu cito essas duas obras dela, que são as obras que eu tenho me aprofundado mais, né? A minha pesquisa são com base nessas duas obras. A Escrava, em 1887, que tem como protagonistas dois personagens negros. O que nos interessa aqui é uma reflexão a partir da perspectiva de uma mulher negra, vivendo na época da escravidão, no estado do Maranhão, escrevendo sobre os africanos e afro-brasileiros. Maria Firmina nos apresenta uma visão crítica que perpassa as amarras da sua época, pois é possível, né, a todo momento, tanto no conto A Escrava, como no romance Úrsula, perceber essa denúncia que ela faz a uma desumanização, né, que é imposta pelo sistema escravocrata. E é a partir daí que eu vou propor algumas reflexões acerca do conceito de liberdade, né, e tentar trazer um pouco a Maria Firmina para conversar com uma tradição filosófica. Ela foi uma escritora que teve muita influência do catolicismo, né? Então, no texto dela, a gente consegue perceber algumas questões filosóficas quando se trata da religião. Para conhecermos o pensamento de Maria Firmina dos Reis sobre a representação da escravidão, podemos notar uma crítica em toda a narrativa do romance Úrsula, principalmente quando observamos os traços dados pelos personagens negros, como Túlio e a Preta Suzana. A autora concede voz a esses personagens, o que não conseguimos enxergar nas obras dos outros escritores. Ela traz neles todas as injustiças causadas pela escravidão, suas dores, aspirações e seus desejos por liberdade. Em um artigo de 2008 intitulado Vênus de Dois Atos, da Saidia Hartman, ela afirma: como uma escritora comprometida em contar histórias, eu tenho me esforçado em representar as vidas dos sem nomes e dos esquecidos, em considerar a perda e respeitar os limites do que não pode ser conhecido. Para mim, narrar contra-histórias da escravidão tem sido sempre inseparável da escrita de uma história do presente, ou seja, o projeto incompleto de liberdade e a vida precária do ex-escravo, uma condição definida pela vulnerabilidade à morte prematura e os atos gratuitos de violência. Pensando assim, Maria Firmina dos Reis tira do limbo trajetórias silenciadas e grava na memória do Brasil a importância da escrita negra sobre pessoas negras como símbolo de reafirmação e resistência do nosso povo.
Enquanto outros escritores escreviam sobre a escravidão com um olhar de fora, Maria Firmina mergulha sua escrita nas vivências e nas dores dos seus ancestrais. Ela discursa de dentro, como um deles. Maria Firmina não foi uma mulher escravizada. Isso eu tento deixar claro, porque quando o Agenor escreveu o livro Maria Firmina e o cotidiano da escravidão no Brasil, onde ele relata toda a vida da Maria Firmina, ele deixa claro que ela não foi uma mulher escrava, mas que ela convivia com escravos, né? A família dela, a tia dela, com quem ela morava, tinha escravos. A mãe dela foi escravizada, então esse era o cenário, né? Na literatura, e aqui tem só um ponto, que eu não sei se algumas pessoas aqui participaram do mini curso que o professor Daniel organizou sobre a Maria Firmina no semestre passado, e eu dividi mesa com uma menina de letras, Emily, e ela falou uma coisa interessante, que depois, conversando com o professor Daniel, a gente, né, consegue perceber algumas coisas da Maria Firmina que não dá pra gente desvincular da escrita dela. Ela disse que, na literatura, a gente não deve levar em consideração que o que está escrito foi o que o autor viveu. E é muito difícil quando a gente olha para os escritos da Maria Firmina e para a vida dela, né? Então, muita coisa que ela escreve, a gente nota que é ela ali, sabe? É ela que estava sentindo tudo aquilo, que escreveu. É indiscutível que suas obras estão falando de um tempo presente. A escritora aborda a sua realidade e a forma como ela enxerga esse mundo. Por tal razão, a voz negra é majoritariamente bem representada e presente em suas obras. A questão da escravidão em Úrsula só aparece nos personagens secundaristas. A história, que gira em torno de dois personagens brancos, né, um casal, a Úrsula e o Tancredo, mas quem tem protagonismo na história são os personagens secundaristas, né? Então a gente tem a figura do Túlio e da Preta Suzana. Só aparecem os personagens secundaristas, que hoje, por uma reviravolta teórica, tornaram-se os dominantes do romance. Firmina transcende a mera denúncia social para se tornar uma reflexão sobre os limites do corpo e da alma, como afirma a historiadora Maria Helena Pereira Toledo Machado em seu artigo Maria Firmina dos Reis, escrita íntima na construção do si mesmo. E aqui eu cito a Maria Helena. Úrsula comete ainda um atentado maior aos cânones literários do momento, ao elevar escravos aos status de personagens densos, atravessados por subjetividade, capazes de expressar de maneira orgânica uma reflexão sobre a escravidão, com seu cortejo de injustiças. O romance, certamente, se põe de maneira muito clara ao padrão da literatura abolicionista que apareceu no Brasil nas décadas seguintes. Maria Firmina representou os personagens negros escravizados como seres humanos, uma vez que sempre fomos tratados como coisa. Ela reescreve a realidade histórica e, a partir do ponto de vista do sujeito negro, eles assumem a perspectiva crítica em face de sua condição social, como sobre o passado ancestral, anseios e sofrimentos. No conto A Escrava, a figura negra também é portadora de voz. Após ser resgatada por uma senhora da fuga do seu feitor, seu filho Gabriel relata para a senhora quem é aquela mulher que ela acabou de ser salva. Isso daqui é um pedaço, um pouco da história do conto A Escrava, onde a gente tem essa escrava que foge do cativeiro, né, por alguns delírios, né, e, enfim, alguns problemas. E aí seu filho, que também estava no cativeiro, ele foge do cativeiro para salvar a mãe. A mãe é salva por uma senhora branca da classe alta, né? E aí, durante esse encontro dos três, Gabriel, o filho dela, vai explicar para a senhora quem é aquela mulher. E aí, quando ele vai falar, essa daqui, ela interrompe ele, a senhora, muito debilitada, muito doente, e fala, não, eu mesma posso falar. Durante o século XXI, a literatura brasileira estava sendo escrita e nela muitas histórias sobre a escravidão.
Mas até então, nenhuma dessas figuras tinha um protagonismo negro em suas narrativas. É a partir daí que Maria Firmina ultrapassa todos os paradigmas e externaliza a voz negra sendo narradora da sua própria história. A partir dessa noção da escrita de Firmina, a questão da escravidão aparece fortemente nos personagens Túlio e a Preta Suzana no romance Úrsula, e no Conto à Escrava com os personagens Gabriel e sua mãe. Em Úrsula, Túlio reflete sobre suas condições e expressa seu anseio por liberdade. O mesmo manifesta sua vontade por ser livre e buscar um lugar de onde está para poder descansar os seus membros. Ainda, Túlio diz: não troco cativeiro por cativeiro, troco escravidão por liberdade, por ampla liberdade. Como também é notória a figura do Gabriel, né, que mesmo após fugir do cativeiro para procurar sua mãe, ele se sente preso. E aí aqui eu cito Gabriel. Amanhã, continuou ele, hei de ser castigado porque saí do serviço antes das 6 horas. Hei de ter 300 açoites, mas minha mãe morrerá se ele a encontrar. Estava no serviço, coitada. Minha mãe caiu desfalecida. O feitor lhe impôs que trabalhasse, dando-lhe açoites. Ela deitou a correr, gritando. Ele correu atrás. Eu corri também. Corri até aqui, porque foi esta a direção que tomaram. Mas onde ela está? Onde estará ele? A liberdade aqui, nesse sentido, é apresentada por Maria Firmina como uma forma de refúgio, que acaba sendo o ideal que nunca vai ser alcançado. O cenário de violência em que os escravos eram tratados os prendiam, mesmo eles estando livres de seus feitores. Gabriel fugiu da fazenda em que era escravizado para salvar sua mãe, e mesmo fora do alcance do seu feitor, sente o poder da escravidão. Maria Firmina ainda afirma, logo no começo do Conto à Escrava, como devemos encarar a escravidão, né? E aqui é uma das primeiras passagens do Conto à Escrava, quando ela diz que, por qualquer modo que a gente encare a escravidão sempre vai ser um grande mal. E aí, logo depois disso, ela mostra um caminho de que a escravidão foi ruim até para o comércio. E aí, continua, a partir dessa fala dela que ela começa a introduzir a história, tanto de Gabriel como da mãe dele. O capítulo intitulado A Preta Suzana, em sua obra Úrsula, a personagem relata sua captura e o tempo até chegar em terras brasileiras. Observa-se que a escritora reafirma sua denúncia e encara o Brasil oitocentista, o terror da escravidão. Para a surpresa da sociedade brasileira, este segue sendo o primeiro relato da vinda dos tumbeiros durante o período da escravidão. E aí, logo depois que ela publica esse romance, que foi a primeira obra que ela escreveu e conseguiu publicar, a gente foi apagado da história do Brasil esse relato da Preta Suzana, e a gente tem por conhecimento o texto do Navio Negreiro, do Castro Alves, né? Sendo um dos primeiros ali a relatar como era a vinda dos tumbeiros da África para cá, e a gente esquece que Maria Firmina já tinha falado sobre isso, né? E aí, o relato da Preta Suzana. Meteram-me a mim e mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida. Passamos nessa sepultura até abordarmos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, foram amarrados em pés, e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreios dos potentados da Europa. Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. Após o relato da Preta Suzana, Maria Firmina dos Reis tinha a consciência das limitações dos escravos. Eram impostas não apenas correntes físicas, mas também limitações psíquicas.
pois a opressão sistemática, ela molda o ser que está sendo oprimido. A narrativa se destaca pela resistência dos escravizados diante das opressões em que são impostos. Como se mostra a figura da preta Susana, que encontra na fé a esperança de manter a sua dignidade humana e o lugar de onde, né, essa liberdade humana se faz. Como deixa entender Maria Firmina, né, nos seus escritos. O conceito de liberdade, para Maria Firmina, se dá a partir do divino. É ele, Deus, que torna todo e qualquer ser humano livre, pois é a partir de Deus que a liberdade se faz um atributo essencial das suas criaturas. A religiosidade, e para a escritora o que está em discussão é a religião católica, nos mostra que Deus nos concede a liberdade, ou seja, é um direito próprio da natureza humana, independente das leis ou costumes sociais. Liberdade em Maria Firmina perpassa as amarras da escravidão e toca o mais puro íntimo do ser. Torna esse sentimento de vontade por liberdade presente diante de todo o cenário escravista. É nesse contexto filosófico que o conceito de liberdade em Úrsula e na escrava não é restrito apenas ao direito de se movimentar, mas de possuir uma voz, uma vontade. Essa vontade de possuir, que é possível notar a todo momento no enredo, é a vontade de ser livre, de possuir o mínimo que Deus oferece. É ser livre de um sistema que dita corpos em sua totalidade. A liberdade é dada por Deus, no entanto, é submetida à censura de normas políticas e sociais. Ou seja, o controle da liberdade dos negros contradiz a natureza da divindade. Maria Firmina, ao escrever o primeiro capítulo da obra Úrsula, intitulado Duas Almas Generosas, coloca em igualdade duas figuras. Um é o mancebo, um homem branco, detentor de poder, e o outro é um homem negro, escravo ou um pedaço de coisa. O homem branco e o homem negro são tratados por Maria Firmina como pessoas iguais. Isso ela deixa já claro no título do primeiro capítulo, né? Duas Almas Generosas. Durante todo o período de forte escravidão no mundo, principalmente no Brasil, o negro era visto como inferior a todos os outros. Seus costumes eram considerados ruins para a integridade da sociedade, como afirmou Conceição Evaristo acerca da escrita no século XIX. O conceito que o escritor tinha do africano não se distinguia do que era vinculado da época. O africano era só um corpo escravo. Firmina exalta, através dos personagens, o reconhecimento do negro para com seus semelhantes e suas raízes, afirmando uma valorização da natureza, cultura, contexto social e político nas suas terras de extrema riqueza. Maria Firmina, através dos personagens, faz uso de uma estratégia de inserção social para ocupar e referenciar um lugar que também é seu. Posto isso, o romance pode ser estudado como uma obra, tanto o romance como o conto, pode ser estudado como uma obra de caráter político e social. A partir das discussões acerca de Úrsula e do conto A Escrava de Maria Firmina e de outros textos que estão dialogando, é colocada em evidência a importância do pensamento da escritora para a construção de uma intelectualidade brasileira, que não está engessada na noção europeia. Esta construção se faz a partir da literatura e da conjuntura sociopolítica do Brasil. A compreensão da liberdade humana, fundamentada no sujeito negro, desdobra uma análise que parte do meio político, social, econômico e cultural para a construção de uma identidade e um reconhecimento da figura negra. É isso. Muito obrigada, Giovana. Agora a gente passa com Ingrid, né, que é também aluna da nossa graduação aqui, com o tema Sapiência Organizacional, como a Revolução Haitiana desestrutura a noção de instrução pública em condução. 625 minutos.
Obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Agradeço novamente ao Capi pelo convite. É muito especial estar aqui hoje à noite com vocês. Giovana mencionou, já ia falar, mas é muito importante para mim ter ela aqui do meu lado nessa apresentação, falando sobre esses temas tão importantes, que são temas que a gente já vem pesquisando há um tempo, e conseguir falar sobre esses temas ao lado de uma amiga que acompanhou essa minha trajetória aqui na universidade é muito importante. Então, a minha pesquisa eu comecei a fazer com o PIBIC também, e eu pesquisei inicialmente sobre Condorcet e Olivier de Gouges, falando mais sobre as ideias abolicionistas e feministas. Só que o que me pegou bastante, né, nesse meio tempo foi, de fato, a Revolução Haitiana. E que, por incrível que pareça, eu só fui ouvir falar sobre a Revolução Haitiana aqui na universidade com o meu avô orientador. Que ele citou, assim, na sala de aula, e eu fiquei, tipo, como que eu nunca estudei? Eu vi essa história na minha vida, na escola, eu nunca ouvi falar nisso. E aí eu fui pesquisar, e quando eu vi que foi aquilo, aquela coisa tão estrondosa e importante, eu fiquei muito indignada, primeiramente, né, porque eu nunca tinha escutado falar, nem estudado. E fiquei bastante instigada para pesquisar sobre, entender mais o que aconteceu, como é que se formou essa revolução e tal. E a partir daí que eu comecei a pesquisar, fazendo um atrelamento com o Condorcet, e ele, como eu vou explicar agora no texto, ele foi um filósofo matemático francês, que ele teve um papel muito importante durante algumas revoluções do século XVIII, mas ele também foi um dos grandes defensores da abolição da escravidão. Então eu faço esse atrelamento, e o meu título, como fala sobre a instrução pública, eu trago uma visão mais sobre a educação, sobre a instrução pública, né, no Haiti, porque na época da Revolução Haitiana, a maioria das pessoas que estavam lá eram analfabetas. Então a gente para pensar assim, como que essas pessoas conseguiram se organizar, como que essas pessoas conseguiram se levantar para poder ser contra o sistema que estavam oprimindo eles, matando as pessoas, sem nenhuma instrução. Assim, tem alguns líderes que eram instruídos, que eu vou falar aqui no texto, mas a maioria não tinha instrução nenhuma. E um fator muito importante, que eu também vou distinguir melhor aqui, é o voodoo, que até hoje é uma das religiões mais importantes lá do Haiti, tem a origem lá no Haiti. Então, os rituais voodooísticos, eles foram um berço muito importante cultural para essas pessoas. Então, a cultura, ela foi um meio de instrução para eles. Diferente de algumas outras pessoas que tiveram, por exemplo, o líder Toussaint Louverture, que ele foi instruído, ele caminhou por esses dois lados, né? Que ele foi instruído, alfabetizado e tal. E teve os outros, como o Macandal, acho que é assim que fala o nome dele, ele não foi instruído, e ele utilizava como fonte para instigar as outras pessoas o voodoo, porque é uma coisa assim, meio, quando você vai ver, é meio assim, macabra, que eles falam que eles conseguem ressuscitar as pessoas, então ele meio que falava assim, se você morrer no abate, eu vou te ressuscitar, então bora matar essas pessoas, vamos pra cima. Então era esse meio que eles utilizavam para poder se fortificar e ir à frente para poder matar os brancos. Não matar, matar, né? Matar. Enfim, né? Vamos começar aqui, vou começar. O Marquês de Condorcet, cujo nome era... Gente, é nome francês, não é? Um filósofo e matemático francês que obteve um papel fundamental nas revoluções do século XVIII. Condorcet contribuiu assiduamente para que a educação fosse ofertada de maneira democrática para todos os indivíduos, inclusive para os indivíduos que, naquele momento, eram excluídos do exercício de quaisquer direitos, homens negros, mulheres negras, dentre outros grupos subalternizados. Para ele, a instrução não era meramente a transmissão do conhecimento, mas o desenvolvimento do espírito crítico, essencial para a autonomia individual e a verdadeira cidadania. O trâmite social de Condorcet, como afirma Carlota Boto, é separado por duas épocas. O auge do iluminismo francês, participando inclusive da enciclopédia de Diderot e de Lambert, e o extremo da Revolução, que foi o terror. Essa participação em ambos os momentos da França revolucionária influenciou diretamente nos ideários do nosso filósofo. Sob vista de outra ótica, a comunicação emerge como um pilar extremamente relevante no século XVIII. A comunicação social, na época das luzes, era composta por jornais, revistas e, notavelmente, pelo famoso boca a boca. Analisar a estrutura social desse período nos leva a questionar a maneira como a comunicação funcionava diante de tantas mudanças estratégicas entre os países e seus líderes.
Esse trabalho, então, se concentra lá, particularmente em Saint-Domingue, o atual Haiti, para compreender a complexa rede de comunicação nas colônias dos países europeus. Naquele contexto, a forma de comunicação variava drasticamente. Enquanto senhores e colonizadores se valiam por meios oficiais impressos, os escravizados e libertos dependiam fortemente de redes informais e rituais voduísticos. Esse trabalho, como no meu título, propõe o conceito de sapiência organizacional, para definir o sistema de conhecimento e prática que fundamentou a Revolução Haitiana. Esse termo se faz necessário para superar as limitações de categoria como cultura ou estratégia, e para criar um contraponto direto ao ideal de instrução pública de Condorcet. Entende-se por sapiência um conhecimento não textual, encarnado e forjado na experiência coletiva da escravidão, que se distingue da instrução formal, individualista e eurocêntrica. O componente organizacional ressalta que essa sabedoria não era difusa, mas se materializava em redes práticas e concretas com fins políticos, como o uso do voodoo como espaço de articulação, a codificação de informações em tranças e a formação de uma estrutura militar e social complexa. Portanto, a sapiência organizacional não é apenas um salbeiro alternativo, é uma contra-epistemologia que, ao ser posta em prática, expôs as condições do projeto iluminista e possibilitou a libertação. É crucial entender que essas redes de comunicações não operam isoladamente, mas com um diálogo constante e tenso com o mundo exterior. As notícias da Revolução Francesa e os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade não ficavam restritos ao Salão de Paris. Os ideais e as notícias cruzavam o Atlântico por meio de marinheiros, panfletos e, novamente, pelos próprios soldados franceses, que, ao desembarcarem, deram um abraço fraternal a todos os mulatos e negros, dizendo-lhes que a Assembleia na França declarava que todos os homens eram livres e iguais. Isso aqui quem diz, gente, é no livro Os Jacobinos Negros, de C.L.R. James, que ele relata como é que foi um pouco a Revolução Haitiana, e ele foca bastante na figura do Toussaint Louverture, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Contudo, como demonstra C.L.R. James, essas informações não eram passivamente recebidas. Os escravizados conceberam a sua própria imagem. Os escravos brancos da França se levantaram e mataram seus senhores. A luta de classes europeia foi, assim, trazida para a realidade da plantation. Práticas culturais pré-existentes tornam-se o centro dessa nova consciência política. O voodoo, por exemplo, passou a ser um espaço para escutar as novidades políticas e traçar os seus planos. A comunicação era, assim, moldada pela instrução ou pela sua ausência, o que revela um profundo paradoxo. A liberdade, instruída pela educação no ideal de Condorcet, confrontava-se com as realidades sociais e coloniais em que o analfabetismo massivo determinava as possibilidades de acesso e de disseminação de informação, e como práticas culturais exerciam esse papel no lugar ou em conjunto com a instrução pública. No Haiti colonial, a comunicação era a principal arma no embate entre colonizadores e escravizados. De um lado, o poder da comunicação verbal e escrita era usado como uma ferramenta de manipulação e hierarquização, um meio de silenciamento e agressão não verbal. Do outro, como a maior parte dos africanos escravizados eram analfabetos, formaram-se redes de comunicação informais que se tornaram a força motriz da resistência. É nesse conflito que este trabalho se aprofunda, analisando a sapiência organizacional nos negros no Haiti como contraponto direto à instrução pública defendida pelo iluminismo. Essa sapiência se manifestava em traços comunicativos que atravessam a cultura africana e eram ressignificados na diáspora. A visão de Condorcet sobre instrução e educação como instrumento de emancipação encontrou eco nos filósofos posteriores. Paulo Freire, por exemplo, aprofundou essa perspectiva ao propor a educação como uma prática de liberdade. Conforme defendido em sua obra, a educação libertadora busca mais do que a transmissão do conhecimento. Ela é vista como um ato político que pode libertar as pessoas de sua ignorância social e possibilitar, assim, a luta por seus direitos básicos, tornando os sujeitos capazes de pensar, analisar e transformar o mundo. Entendendo como Condorcet determina a importância e o fundamento da instrução pública, é possível começarmos a analisar as estruturas sociais que impedem esta formação em Saint-Domingue, antes da Revolução Haitiana, que aconteceu entre 1791 e 1804. As ideias abolicionistas de Condorcet demarcam uma luta interminável no período das revoluções. Outras figuras da Revolução Francesa, como Jacques-Pierre Bissot, possuíam uma opinião assídua contra a escravidão. Condorcet, por sua vez, no texto sobre a escravidão dos negros, presente nos escritos políticos, o filósofo abre o texto com uma carta direcionada aos negros, afirmando que
Apesar de cores diferentes, a natureza vos tinha formado para ter mesmíssimo espírito, razão e virtudes, e que, após testemunhar tamanhas atrocidades, declara sua defesa à liberdade dos homens. Aqui eu cito com você. Pediu para você beber água. Meus amigos, ainda que de cor diversa da vossa, sempre vos considerei como meus irmãos. A natureza vos formou para ter o mesmo espírito, a mesma razão e as mesmas virtudes que os brancos. E notar que me refiro aqui somente aos da Europa, pois, quanto aos das colônias, não vos faço a injúria de compará-los convosco. Sei quantas vezes nossa fidelidade, vossa probidade, vossa coragem, de ter feito corar vossos senhores. Se se tratasse de encontrar um homem nas ilhas das Américas, não seria por certo entre os indivíduos de cor branca que o encontrariam. Todos quantos se têm enriquecido nas ilhas às custas dos vossos trabalhos e dos vossos experimentos. Tem como compensação o direito de vos insultar em libelos caluniosos, mas não é permitido responder-lhes. Tal a ideia que vossos senhores da bondade, os direitos deles, tal a consciência que tem a humanidade com que vos tratam. Porém, essa injustiça foi para mim uma razão demais para tomar, em um país livre, a defesa da liberdade dos homens. Apesar do clamor de convencer, a liberdade e a democracia são pilares que se restringem a um único povo. A escravidão que se alastrava durante esse período não havia fim. Grande parte da economia desses países europeus, França mais especificamente, era proveniente desse tráfico negreiro, onde diversos negros eram raptados ou comprados do continente de origem, a África, para serem comercializados e maltratados nos países europeus. O transporte responsável por levar os escravos para o ocidente, navio negreiro, era composto por terror e sangue, onde situações lastimáveis eram impostas a esse povo justamente. As demandas de liberdade e democracia que partiam dessas rebeliões contra o Estado não serviam para os escravizados. Apesar das diversas leis a favor da libertação dos escravos, o argumento utilizado pelos franceses era baseado na lei de propriedade, como descreve James. A citação. A legislação sobre a proteção de escravos existia apenas no papel. Devido à regra que reza que um homem pode fazer o que quiser com sua propriedade, todas as leis a favor dos negros, por mais humanas e justas que possam parecer, significarão sempre uma violação do direito de propriedade, se não forem patrocinadas pelos colonistas. Todas as leis sobre propriedade são justas apenas se apoiadas pela opinião daqueles que estão interessados nelas como proprietários. Citação. A dicotomia entre uma população instruída constitucionalmente e a população que precisou buscar por meios informais é desenhada por dois caminhos distintos para a liberdade. Enquanto o iluminismo, por meio de figuras como Condorcet, defendia a instrução pública como a única via para a emancipação, na ilha de Saint-Domingue, a população escravizada, majoritariamente analfabeta, criou uma sapiência organizacional forjada na adaptação e na transfusão cultural. Neste cenário complexo, Toussaint Louverture emerge como uma figura que navega entre esses dois mundos. Ele dominou as ferramentas de comunicação formal, como a escrita, e usou-as para corresponder com as autoridades europeias, como Napoleão. O Toussaint tem em um jornal que eu consegui acessar pelo site lá da Biblioteca Nacional de França, ele conseguiu mandar uma carta para Napoleão, porque o Toussaint, o pai dele, ele era um escravo mais, assim, tinha um nível mais avançado, assim, né? E aí ele teve acesso a livros, ele conseguiu estudar. Ele ainda era visto como um escravo, mas ele teve acesso à instrução. Então, quando o pai dele morreu, ele se tornou um líder lá no Haiti. E aí ele tinha esse poder todo lá na ilha. Ele comandou uma carta para Napoleão, né? E aqui a gente vê como é que ele, antes dele se juntar com o pessoal para se rebelar contra o francês, ele conseguia navegar entre os dois mundos, junto com o pessoal que era analfabeto e com o pessoal que era alfabetizado. E aqui eu falo, né? A complexidade do pensamento de Toussaint Louverture revela-se em uma carta endereçada ao Ministério da Marinha Francesa, publicada no jornal em 13 de junho de 1797. Nela, o líder haitiano expressa uma visão sobre a educação, que ao mesmo tempo dialoga e diverge do ideal iluminista de Condorcet. Embora Toussaint agradeça pela educação cultivada de seus filhos, ele acredita na sua própria ascensão e a uma base completamente diferente. Aí ele fala assim: se eu mesmo não tivesse recebido uma educação cristã, ele enfatiza isso,
que, sem me deixar grandes conhecimentos, me instruiu sobre os deveres que um homem é obrigado a cumprir. Eu estaria talvez hoje confundindo da multidão e não teria podido concorrer para a felicidade de meus irmãos. Nesse trecho, Toussaint faz uma distinção crucial. Ele opõe os grandes conhecimentos, o ideal de Condorcet, aos deveres ensinados pela moral cristã. Para ele, foi essa formação de caráter, e não a erudição formal, que o tirou da obscuridade e o tornou líder. Ao mesmo tempo, ele se comunicava e liderava uma massa que dependia de uma rede de comunicação invisível, baseada em práticas culturais como o voodoo e o simbolismo das trevas. É nesse contexto que práticas como o voodoo assumem um papel importante, indo além da esfera religiosa para se tornarem um meio de comunicação, organização e resistência. A catequização forçada, um fator de eugenia e apagamento cultural, buscava apagar essa sapiência organizacional, mas a cultura africana sobreviveu e se manifestou como uma força motriz para a revolução. A escravidão dos negros em si era considerada um privilégio dos colonos aos escravos, com o objetivo de civilizá-los e cristianizá-los. Assim, para os colonos, os escravos eram pagãos que deveriam ser convertidos ao cristianismo, a fim de passar o estado de selvageria para o estado de civilização. Aqui é o rumor que ele escreveu um texto Voodoo Haitiano, O Deus da Resistência Negra, que é um livro muito bom, que ele fala sobre essa ligação dos haitianos com o voodoo, essa ligação forte, né, que eles tinham, que era uma crença muito de resistência mesmo, que eles se apegavam a isso. E, como eu falo aqui mais pra frente, né, a citação de Rubon revela a lógica por trás do projeto colonial, a negação da cultura africana sob o pretexto civilizado. Enquanto a filosofia de Condorcet em Paris propõe uma instrução pública como caminho para a liberdade, a prática colonial em São Domingos contemporânea a Condorcet implementava uma instrução forçada com um objetivo oposto, de apagar a autonomia cultural e a de organizacional dos escravos. A pensa organizacional dos escravos. E aí, gente, o texto tem quanto tempo aqui? Tem 17 minutos. Então, aqui eu continuo falando um pouco mais sobre o voodoo, eu traço também um pouco mais sobre como que a instrução pública que é pregada por Condorcet, porque no livro Cinco Ensaios sobre a Instrução Pública, ele destrincha, né, com 5 passos, como que vai chegar, como que a gente vai fazer para todas as pessoas serem instruídas e tal, só que ele acaba deixando de levar em consideração, né, que é o que Carlota Boto, ela fala num trecho do texto dela, que é importante esclarecer que, além de realizar a igualdade entre os cidadãos, a instrução pública também deve levar em conta a individualidade no processo educativo, visto o autor confrontar a igualdade de direitos enquanto uma possibilidade não efetivada e a instrução na qualidade de realização dessa igualdade. Somos levados a pensar nessa última como um processo uniforme de formação. Porque, tipo, como que a gente vai instruir, por exemplo, no caso do Haiti, e que cenário, naquela época, tipo, com várias pessoas sendo escravizadas, como que iam instruir aquelas pessoas para serem alfabetizadas? O meio que eles utilizavam era a catequização, para falar assim, não, agora são pessoas civilizadas, porque elas vão à catequese, e aí, o que eles fizeram? Eles se organizavam às escuras, à noite, assim, quando estava todo mundo, assim, né, indo, eles se juntavam, eram rituais que foram proibidos por um tempo, pessoas que eram pegas praticando esses cultos eram mortas, e aí chegou um tempo que eles ficaram com tanta raiva de tipo, não pode se revelar religiosamente, não pode fazer nada, aí eles falaram. Aí foi o Macadal que reuniu as pessoas, como eu disse, né, no começo, falou assim, não, gente, eu tô fingindo que ele falou isso, mas é o que eu interpretei, mas ele falou assim, não, gente, vamos lá, se vocês morrer, eu vou ressuscitar vocês, porque vocês sabem aqui como é que é o voodoo, a gente vai ressuscitar vocês, então vamos lá. Só que essa primeira levada não deu muito certo, porque o Macadal foi morto, queimado. E aí o pessoal meio que ficou meio... Poxa, ele utilizava, um dos meios que ele utilizava era o envenenamento, né? Ele envenenava as pessoas, aí os colonizadores eles acabaram descobrindo e queimaram ele. Aí esse espírito de revolução acabou meio que se abafando um pouco. Só que aí sempre tinha aquele grupo, que eram os que fugiam, eles sempre ficavam assim, se juntando para tentar invadir lá e matar todo mundo e tal. Só que aí chegou uma época que, como o Haiti era bem grande, assim, tinha o pessoal do norte, do Haiti,
e o pessoal que estava junto com o Toussaint. Por que o Toussaint, gente? É porque é uma história meio assim, tem muitas reviravoltas. O Toussaint, ele não estava do lado, tipo, ele não queria lutar pela revolução para libertar os escravizados. Ele só queria ter suas terras. Porque para ele, como ele era um líder ali que estava mais acima, né? Os brancos começaram a tomar as terras dos negros que tinham o poder aquisitivo maior. Aí os brancos não queriam deixar os negros ter terra nenhuma. Falou assim, não vamos ter terra nenhuma. Aí foi que o pessoal se revoltou e falou assim, não vai ter terra sim. Aí se juntou com o pessoal, aí acabou perdendo e tal. Só que aí depois se juntou com o pessoal do norte do Haiti. E aí que estrondou a revolução toda e foi a maior bagaceira. Tanto que a revolução haitiana é a única, né, revolução de negros que foi com sucesso, foi bem sucedida. E a gente não escuta, não vai falar em quase nenhum lugar sobre a Revolução Haitiana. E, tipo, na escola, gente, é um lugar que a gente estuda bastante sobre a Revolução Francesa, a gente estuda sobre várias revoluções, a gente falou do pio da Revolução Haitiana, isso eu acho bom. Porque foi a maior revolução de negros, que eles que organizaram, eles que mataram, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que os franceses é a maior... O quê? Era gente... Enfim, já tá falando. Mas enfim, gente, é muito importante a gente estudar essa revolução e a gente ver esse contraponto, por exemplo, com o Condorcet, como eu faço esse link com a instrução pública, porque a gente vê que eles não foram instruídos, mas eles têm a cultura deles que alfabetizou eles, que fez com que eles fossem instruídos, sabe? Então, esse é o meu propósito com essa minha pesquisa, porque eu acho muito interessante quando a gente tem várias vias de conhecimento, principalmente quando a gente vai olhar esse cenário, né? E a instrução pública do Condorcet é ótima, se a gente for ler, é um dos melhores livros de educação que eu já li. Mas, se a gente for analisar outras realidades, outros cenários, ela não se aplica. Teria que ter uma reformulação, mas não que essas pessoas não fossem instruídas. A cultura, ela serviu como alicerce para instruir essas pessoas. O voodoo também foi muito importante e eu acho que é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Ingrid. Bem, então, você coloca isso. Agora a gente vai passar para Joadson Lima, que é aluno aqui da UFES, do curso de História, com o tema Negritude e Antirracismo. A gente só vai ver para colocar o slide dele Eu posso ir iniciando enquanto você falou. Pronto. Vai. Perfeito. Gente, boa noite. Eu queria esclarecer algumas coisas antes de eu começar a minha fala, que eu acho que são importantes, porque eu vou conversar com vocês hoje. Eu vou fazer um esforço de reduzir o material que eu trouxe para respeitar o tempo, como minhas colegas bem fizeram. Quero agradecer ao CAFIL pelo convite e parabenizar pela ação e, sobretudo, de expandir para outros cursos das humanidades, para a gente pensar enquanto interdisciplinaridade. Bom, desde 2023 eu estou num processo de formação, de pensar e colocar em prática uma relação entre a literatura e uma educação popular emancipadora e antirracista. Eu fui extensionista, hoje eu sou pesquisador e faço iniciação à docência, tratando sempre sobre questão de literatura, apesar de estudar história. Para mim não é nenhuma contradição. Eu tenho como ótica, quando eu trato disso, uma crítica literária e cultural materialista, de tradição marxista, que tem como objetivo final não só a compreensão da realidade, mas sua mudança. Então isso é um ponto importante porque a gente vai conversar hoje. Eu intitulei a minha fala de Negritude e Antirracismo, no sentido mais geral, mas eu quero especificar o que é que eu quero trazer. Na verdade, a minha fala vai girar em torno, e vai ser um trabalho um pouco complicado, que eu me propus a fazer aqui, pensando que eu vim com a galera de filosofia, então tinha que mostrar um pouquinho. Pensar a negritude, na verdade, uma relação entre a literatura e a negritude, que eu vou nomear literatura e negritude, para fugir de um debate que a galera da literatura que eu estudo, que é a literatura afro-brasileira, tem com a literatura negro-brasileira, que é uma disputa aí, que para mim não está importando agora. Mas eu acho importante a utilização da ideia de negritude,
Porque a negritude, bom, tem um autor que estava no slide, que é o Aimé Césaire. Ele é um importante teórico da questão negra, porque ele vai lá em 1930 sair da Martinica, que é até hoje uma colônia da França, no Caribe, para ter sua formação na França, e lá, junto com outro grupo de intelectuais, ele vai constituir essa ideia de negritude, que na verdade é um movimento literário, intelectual e político de valorização das identidades produzidas pelas diásporas negro-africana, que tem como objetivo uma oposição ao colonialismo. É interessante pensar que ele está pensando nisso em 1930. As revoluções de libertação da África começam a partir dos anos 50. Então a gente tem um dado, inclusive, de colaboração da ideia no que se vai realizar nos próximos anos. E aí eu queria destacar uma coisa. Essa valorização de raça, que até aquele momento, a afirmação de raça, que até aquele momento tinha servido como uma afirmação de hierarquização entre brancos e negros, é tomado da mão do colonizador. Ou seja, se antes era um dedo que te apontava como negro, agora é você que pega a questão negra e fala, eu sou uma pessoa negra, isso, e eu me valorizo enquanto isso, tem um objetivo prático e político naquele momento, com oposição ao colonialismo. E aí, isso vai ser importante no que eu quero construir com vocês. Aqui a gente não está pensando na valorização pela valorização. Negritude não é uma valorização de identidade pela identidade, é a negritude como meio para um fim do racismo. E aí, na literatura, você consegue, por favor? Na literatura, esse é o Aimé Césaire, jovenzinho. Ela vai fazer, perdeu ali, ai, o Canva me paga. Mas, foi. Não, mas sem problemas. Ali estava dizendo que era uma oposição ao negrismo. O negrismo na literatura é o que a gente compreende como a forma com a qual pessoas negras representavam a experiência de uma pessoa negra, como pessoas brancas representavam a experiência de pessoas negras na literatura. Ou seja, eram autores brancos e, na minha percepção, isso é uma percepção válida. Nós, enquanto escritores, não conseguimos dar conta de passar por todas as experiências para as escrever. No entanto, tem um problema quando só escritores brancos, como a colega colocou, Maria Firmina vai no Brasil ser a primeira mulher negra a escrever sobre a experiência negra a partir do que é realmente da experiência negra. Mas antes disso, alguém já escreveu sobre o que era ser negro. E aí, você passa, por favor, André. Por que é que eu acho que é importante uma literatura de negritude? Porque se antes o negrismo era a representação da experiência negra a partir de uma experiência branca, o Charles W. Mills, que é um autor que vai ter uma de suas teses, a principal tese, a mais conhecida dele, que é o contrato racial, vai dizer uma coisa. O Mills vai pegar os clássicos contratualistas, que imagino que vocês devem estudar bastante no curso de filosofia, Locke, Hobbes, Kant, e vai dizer o Rousseau, e vai dizer o seguinte, olha, beleza, tá massa na aula que vocês escreveram, contrato social, passagem do natural para o social, mas vejam, tem uma coisa que vocês não olharam, vocês não viram. Tem por trás disso tudo um contrato racial, é o contrato de vocês contra a gente. E entre esses contratos ele vai dizer que existe um acordo, e isso é muito interessante porque ele ri na cara dessa galera, né? Ele vai falar, veja, os brancos criaram um mundo e escolheram entender ele errado. Os brancos criaram um mundo que eles mesmos não entendem. Ele vai falar que o mal entendido, a deturpação, a evasão e o auto-engano brancos em questões relacionadas a raças estão entre os fenômenos mentais mais difundidos das últimas centenas de anos. Uma economia cognitiva e moral psiquicamente necessária para a conquista, a colonização e a escravização. Isso é importante. É necessária a ignorância branca para que você possa colonizar, conquistar e escravizar. E esses fenômenos não são de forma alguma acidentais, mas prescritas em termos de um contrato racial, que exige um certo esquema de cegueiras e opacidades estruturadas para estabelecer e manter o regime político branco. Aí a gente volta para a questão da literatura. Se a gente tem a representação negra a partir de uma ótica que para o Mills é burra, com perdão da erudição, é cega, é oca, ela vai valer muito para a gente, enquanto pessoas que estamos preocupadas em acabar com o racismo. Ele fala, sobretudo, com a questão racial. Essas pessoas não conseguem enxergar a questão racial que está na frente delas. Se a gente está preocupado em lidar com o racismo, como é que a gente vai se utilizar de uma representação literária que está cega para a questão racial? E aí, nessa passagem para essa literatura,
A Lélia Gonzalez vai escrever um texto muito importante, fica a recomendação. É em 1984, um texto chamado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. E aí ela vai fazer uma análise com a psicanálise ali e vai pegar uma ideia do Freud, que é a infância. Vocês já tiveram contato com a criança e a experiência de falar com a criança, de mostrar uma foto para ela em uma certa idade, ali pelos seus 2, 3 anos, mostrar uma foto dela e perguntar quem é aquela pessoa. Provavelmente ela vai responder o próprio nome e não que é ela. Não vai responder eu, mas o nome da criança. Porque ela se conhece aquela representação da foto a partir dos outros. Ou seja, ela se conhece e ela constitui a sua consciência. Isso é importante. A consciência dela é estruturada a partir da experiência alheia e o discurso que o outro define sobre ela. Lélia Gonzalez vai virar falar, essa é a história da população negra. A gente tem sido até hoje infantilizados. E é uma passagem dessa literatura, mas também de Lélia como intelectual, Clóvis Moura e outros intelectuais que vão começar a se pensar e pensar a questão racial a partir da sua experiência negra, que vai mudar isso. Agora a gente não quer mais isso, né? A Lélia fala, agora é o lixo que está falando. E vocês vão ter que ouvir. Você passa, por favor, André. E aí, eu vou pegar uma pequena briga agora, dentro da literatura afro. Porque existe uma disputa sobre o que é que deveria tratar essa literatura, né? A gente já sabe como é que ela vai tratar, a partir da experiência de pessoas negras. O que ela vai tratar? E aí eu queria utilizar esse autor, esse é o Trindade, Solano Trindade. É um autor pernambucano, ele vai ser filiado ao Partido Comunista, militando no movimento negro, um poeta negro. E ele vai escrever um poema que é até conhecido, você encontra até jornalista da Globo falando ele, mas que pra mim ele é muito caro. Ele fala: eu ia fazer um poema para você, mas me falaram das crueldades nas colônias inglesas e o poema não saiu. Ia falar do seu corpo, de suas mãos, amada, quando soube que a polícia espancou mais um companheiro e o poema não saiu. Ia falar em canções, no belo da natureza, nos jardins, nas flores, quando me falaram em guerra e o poema não saiu. Perdão, amada, por não ter construído o seu poema. Amanhã esse poema sairá. Esperemos. O que a minha interpretação vem disso? Solano é mais um escritor negro. Ele está escrevendo isso 40 anos depois da... Ele nasce 20 anos depois da abolição da escravidão. Ele está escrevendo isso mais ou menos nos seus 20 anos, 40 anos depois da abolição da escravidão. Ele quer dizer uma coisa: gente, eu não consigo escrever nada que não seja sobre violência. Nada. Eu sento para escrever na frente do papel e não sai outra coisa. Como é que eu escrevo sobre beleza? Não escrevo. E aí, claro, isso vai ser passível de crítica. Essa é a minha concepção do que a literatura negra deveria tratar. Tem gente que fala que não, a espécie está para além disso, e realmente. Ser negro não é só estar passível de violência, mas a minha concepção é, sobretudo, estar passível de violência. Né? O Brasil tem a capacidade de dormir todo santo dia com 82 jovens negros mortos por dia. Certo? A cada 23 minutos um jovem negro é morto nesse país. Em média são 82 por dia. E a gente dorme com isso. A gente consegue colocar na sua cabeça no fim do dia e dormir. Né? Depois de 2023, e aí pensa num outro tipo de violência. Depois de 2023, marco temporal. Os casos de violência patrimonial contra a população indígena aumentou bruscamente. O assassinato dessas pessoas aumentou bruscamente. E a gente dorme todo santo dia com isso. Ninguém pensa, no sentido... A gente pensa, a gente fala, a academia é belo, né? Fala sobre a questão indígena, a questão negra. Mas o que é que isso dá na vida deles, né? De que forma isso os ajuda? E aí, se nesse sentido eu estou tentando compreender do que é que... como é que essa literatura é criada a partir da experiência negra, que espero já ter justificado para vocês a importância e do que ela vai tratar na minha concepção, que é sobre a violência que se é ser negro nesse país, certo? Eu queria, passa por favor, André, usar dessa autora maravilhosa, Conceição Evaristo, e uma concepção que ela vai ter sobre o que é essa nossa escrita. Esse é um texto da Conceição, é um texto organizado por outras autoras, mas que tem dois artigos da Conceição. Ela vai usar, acho que já é conhecido, né, a ideia da babá, da mãe preta, que vai ninar a criança branca para que ela durma. E aí a Conceição nos fala o seguinte: e se ontem nem a voz pertencia às mulheres escravizadas, hoje a letra, a escrita nos pertencem também. Pertencem, pois nos apropriamos desses signos gráficos,
do valor da escrita, sem esquecer a pujança da oralidade de nossos e nossos ancestrais. Potência de voz, de criação, de engenhosidade que a Casa Grande soube escravizar para o deleite dos seus filhos. E se a voz de nossos ancestrais tinha rumos e funções demarcadas pela Casa Grande, a nossa escrita não. Por isso afirmo, a nossa escrevência não é para niná-los da Casa Grande, e sim acordá-los do seu sono injusto. E aí eu adiciono o terceiro elemento. Qual é a função dessa literatura? Se eu falo que hoje a população consegue dormir com 82 jovens negros mortos por dia, a literatura para mim tem que ser... Vocês não vão dormir. Pelo contrário, vocês vão acordar. A Conceição, e eu gosto de fazer essa jogada, ela está falando de sono. Ela está falando que as pessoas dormem. Para mim, a gente poderia perguntar como é que as pessoas dormem, sabendo disso. O Mills falaria, elas não sabem. O Charles Mills falaria, elas não sabem, elas são cegas diante da realidade delas. Existe uma diferença entre a realidade e o que elas percebem na vida delas, demarcado por uma experiência de branquitude que os permite não enxergar o que está na frente deles. E quando você é uma pessoa negra, você não consegue não ver o que está na sua frente. Inclusive porque depois a gente é chamado de mimizento, porque a gente vê uma opressão e eles vão falar, é mimimi, não tem nada a ver com questão racial. É só porque a gente consegue enxergar o que não está na frente de uma população branca, que não consegue se enxergar enquanto constitutor de opressão. E aí agora eu queria fazer um deslocamento que vai ser um pouco arriscado para um outro autor. Eu falei que eu sou da crítica de cultura materialista, né? E aí o Benjamin é um autor muito caro para mim. O Benjamin tem um texto, 1934, Ascensão dos regimes nazi-fascistas. Quero que a gente perceba o que é que pode ter de relação com a nossa realidade, né? Regimes nazi-fascistas ascendendo. E aí o Benjamin está em uma compilação de outros textos, pensando como é que a gente pode constituir uma literatura que não seja cooptável pelo capitalismo. Né? A Conceição Evaristo está falando que a nossa escrevivência não é para niná da Casa Grande. Eles não podem conseguir tomar aquilo para eles. Eles não podem mais delimitar para que serve nossa escrita. Eles não podem mais delimitar como é que ela vai ser utilizada e para o que ela vai ser... Eles não podem mais digerir o que eu estou falando, gente. Eu não posso mais colocar eles para dormir. Eles têm que acordar. Eles não podem conseguir dormir com o que eu estou falando, certo? E aí o Benjamin vai falar o seguinte, ele vai estar lá pensando como é que a gente pode constituir uma literatura que não vai ser, de forma alguma, cooptada pelo capitalismo, tá certo? E aí, 1934, a gente vai ter, em oposição aos regimes fascistas e sua ascendência, a União Soviética, e aí ele vai usar um outro autor, Sergei Tretiakov, que vai ser um autor que vai ser colocado nas cooperativas de agricultura da União Soviética para ver como é que aquilo dali ocorre. Mas, olha, o Benjamin deixa isso claro. Ele não está indo lá para observar. Ele está indo lá para participar do processo produtivo e, a partir daí, escrever. Quero fazer o deslocamento para a gente voltar para a Conceição. Ele está passando pela experiência para conseguir escrever sobre. Né? Porque aqui isso nos diz sobre a experiência de escrita negra. Você precisa da experiência para escrever sobre aquilo. Para que ela seja válida, né? De alguma forma, para que ela seja não válida, mas para que ela não seja interessante, para que ela não sirva de alguma coisa. E aí o autor vai perceber que na imprensa soviética estava acontecendo uma coisa muito interessante para a gente. Ele fala que nela, o leitor está sempre pronto, o leitor soviético está sempre pronto, igualmente, a escrever, escrever e prescrever. Como especialista, se numa área de saber, pelo menos no cargo que exerce suas funções, ele tem acesso à condição de autor. A capacidade de descrever esse mundo passa a fazer parte das qualificações exigidas para exigidas para a execução do trabalho. O direito de exercer a profissão literária não mais se funda numa formação especializada, e sim numa formação politécnica, e com isso transforma-se em direito para todos. Democratização da escrita, gente. O que é que a gente pode... Né? Veja, isso em 1934. Hoje a gente chegou nisso. Né? Em suma, e aqui é o ponto, né? É a literalização das condições de vida que resolve as antinomias, de outra forma insuperáveis. E é no cenário que se dá a humilhação mais extrema da palavra, o jornal, que se prepara a sua redenção. E aí eu quero que a gente volte e reflita sobre como é que o Benjamin pode estar falando de uma coisa bem diferente do que a questão negra,
mas também pode nos ajudar a pensar isso, né? A produção de uma literatura. O Benjamin estava preocupado naquele momento, na verdade, em criticar uma certa literatura progressista que se colocava ao lado dos proletários, mas que não participava realmente do processo revolucionário, né? Então vão indo na frente que eu vou ajudando vocês. E ele fala que isso não é interessante porque isso é facilmente cooptável pelo capitalismo, certo? Se esse autor, ele não pertence à classe trabalhadora, ele não se coloca como classe trabalhadora, e ele tem acesso a um alto grau de instrução, ele é facilmente cooptável pela classe dominante. Facilmente, porque inclusive é ela quem forma ele, né? A gente está numa universidade formada pela classe dominante, não se preocupe, a gente está falando disso aqui, mas eles sabem que a gente está falando disso aqui, certo? E aí, o meu pensamento é o seguinte, me encaminhando para finalizar. Interessa, de modo geral, a população negra historicamente cerceada do direito à educação e do direito à escrita literária, que é a escrita literária. Interessa essa população negra que a escrita literária seja direito de todos e que não seja direito de uma pequena parte qualificada? Pensem, a maioria da população negra não é uma elite intelectual nesse país, não. É a mulher que trabalha em uma escala 6x1, chega em casa no seu domingo, na sua segunda e tem que cuidar dos filhos. Essa mulher vai ter uma qualificação intelectualizada, de especificação, de especialização? Não tem. Interessa para ela ou não interessa o direito a ser uma escritora? Né? Interessa ou não, e aí é um outro ponto do Benjamin, interessa ou não que a qualidade do texto não seja mais uma questão de erudição abstrata, mas uma qualidade intrínseca a um projeto político, para o qual é necessário, por todas as partes, a denúncia à violência racial. Vejam, se a gente fala que toda a população negra tem direito a escrever, porque tem a experiência de população negra e a experiência de ser negro, isso interessa pra gente, a gente tem todas as pessoas negras desse país denunciando que é ser negro, sabe? Isso é, na minha visão, um processo, uma etapa tipicamente benjaminiana, só que uma versão brasileira, do que Tretiakov chama de literalização das condições de vida. Para mim, a escrevência do conservarista é uma etapa da literalização das condições de vida do Benjamin e do Tretiakov. E aí, para me fazer melhor entendível nessa parte final, eu vou ler, porque eu tenho a capacidade de falar muito e dizer nada, quando eu estou falando assim solto. E aí eu falo. Isso garante que a parte intelectualizada que seria considerada e que seria considerada autores qualificados negros não seja cooptado pelo capitalismo numa situação de amenização das violências que este sofre pela via da ascensão econômica, né? A gente sabe que a questão econômica pode, inclusive, garantir ao negro uma situação mais confortável que é ser negro. Também para finalizar, Tô com tempo. Se toda a população negra se entende como denunciador constante do racismo, a nossa literatura não vai ser apropriada, pois todos aqueles que estão expostos à superexploração do trabalho, dos mais altos graus de precarização, estarão na resistência, mostrando seu antagonismo de interesse, seu antagonismo aos interesses dominantes. Em autor como produtor, Walter Benjamin, diante da ascensão do nazifascismo, busca um tipo de arte que resiste à cooptação pelo sistema capitalista. Ele analisa escolas artísticas que, mesmo ao retratar a miséria, acabam por comercializá-la, tornando-a um produto palatável. A questão central que Benjamin levanta é como criar uma arte que, ao representar o sofrimento e a opressão, impossibilite que ela seja para Ninaus da Casa Grande. Né? Essa pergunta é fundamental para a nossa literatura contemporânea. Se a nossa missão é representar a violência do que é ser uma pessoa não branca, uma pessoa de sexo gênero dissidente ou mulher no Brasil, precisamos fazê-lo de uma forma que o sistema não consiga digerir e transformar em mero objeto de consumo. Não podemos permitir que a miséria seja apenas observada e aplaudida pela beleza de sua representação, esvaziando seu caráter de denúncia. O Benjamin vai citar pelo menos 2 escolas artísticas que naquele momento conseguiam fotografar a pobreza da Alemanha. Gente, a Alemanha, quando o Benjamin está escrevendo isso aqui, está sendo
sendo comandada por uma esquerda social-democrata, que depois da Primeira Guerra Mundial vai deixar toda a Alemanha em miséria, né? E aí a gente pensa, qual é o nosso governo hoje? Qual é a realidade do Brasil hoje? O que é que o governo hoje pretende ser? Qual é a realidade? O que é que aquilo dizia e o que é que isso diz sobre hoje? Né? O Rosa Luxemburgo já avisava, né? Social-democracia é antessala do fascismo. Certíssimo. Né? E a gente tá onde? Tá na antessala? Eu acho que a gente tá na porta de uma para outra. Para Benjamin, a saída está na dissolução das barreiras entre o autor e o leitor. E entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. O autor deve se entender como um produtor inserido num aparelho que precisa ser transformado. Traduzindo para a nossa realidade, o conhecimento sobre o racismo e seu combate não é monopólio de uma elite intelectual negra. Ele é constituído por qualquer pessoa que viva a experiência racial que tenha como objetivo acabar com a opressão. É essa raiz na vivência coletiva que garante à literatura o seu caráter revolucionário e a protege de se tornar um produto. Ou seja, não é decidindo quem pode escrever e por quais critérios ou podem ou não escrever que iremos produzir resistência e constituir algo novo. Mas é na realização de uma literatura anticolonial, anticapitalista, de escrevivência, coletivizada e compartilhada. A literatura que almejamos deve ser uma lembrança constante e incômoda. Ela precisa gritar que ser negro nessa sociedade é estar sob o domínio de uma estrutura capitalista e racista e que a nossa luta é pela superação da divisão arbitrária que usa cor e fenótipo para decidir quem acessa a educação, quem passa fome, quem ocupa a prisão e quem, em última instância, é morto. É aqui que a escrevivência de Conceição Evaristo se encontra com a teoria de Benjamin. A escrevivência, uma escrita corpórea, nascida da vivência e da memória negra e feminina, cumpre exatamente a função do autor-produtor. Ela não é para ninar os da casa grande, é para acordá-los dos seus sonos injustos. Evaristo realiza a refuncionalização do aparelho literário. Ela não fornece ao sistema um conteúdo diversificado e exótico que possa ser assimilado sem mudar esse aparelho literário. Em vez disso, a técnica literária que ela propõe, que funde o íntimo e o político, a linguagem e a ancestralidade, modifica o próprio aparelho. Sua escrita força o leitor a sair da passividade e se tornar um colaborador crítico, que é incapaz de sair de sua leitura sem produzir um mínimo de reflexão contra-hegemônica. Enquanto Benjamin alerta o autor, cuja tendência política é quase superficial e, portanto, facilmente cooptável, Evaristo escapa dessa armadilha porque nela a tendência política e a qualidade literária são indissociáveis. A qualidade dela está no projeto político que ela entrega. A escrevivência é em si uma técnica revolucionária. Ela não apenas fala sobre a transformação, ela a performa na estrutura da narrativa, subvertendo as formas canônicas que sempre silenciaram vozes como a sua. Dessa forma, Evaristo se consolida como uma escritora operativa benjaminiana, uma produtora que modifica o aparelho, e não uma simples fornecedora de matéria-prima. Sua obra tem um caráter modular e pedagógico, pois ensina, pelo exemplo, novos modos de narrar e existir, inspirando outros produtores e transformando os leitores em colaboradores em um despertar crítico. Portanto, a escrevivência é a realização prática, contemporânea e negra do conceito benjaminiano. Ela produz uma literatura como um incômodo inacomodável. Se Benjamin disse que ninguém nunca se acomodou tão confortavelmente numa situação tão desconfortável, o nosso desafio, radicalizados por autores da teoria literária marxista e materialista histórica dialética, é radicalizar e produzir uma literatura que impossibilite o conforto. É criar, assim como fez Rolando Trindade, uma arte que afirma a raça como propósito revolucionário. E aqui eu estou voltando para aquilo que eu falei no início. Negritude não existe como identidade com fim em si mesma, mas com o objetivo final de acabar com o racismo e acabar com a própria ideia de raça. É criar, assim como Rolando Trindade fez, uma arte que afirma a raça como propósito revolucionário, para que um dia a gente possa superá-la. A raça é uma invenção do colonialismo, uma ferramenta forjada para dividir a humanidade, legitimar a escravidão e perpetuar a violência contra corpos e existências. Nosso objetivo final, portanto, não é reafirmar essa categoria indefinidamente, mas sim torná-la obsoleta. Almejamos o dia em que a nossa sociedade, tendo superado o racismo em suas estruturas
possa relegar a racialidade, a categoria de raça, ao passado, como uma página sombria e superada da nossa história. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua comunicação. Obrigada novamente a